estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, sempre um prazer estar aqui estudando com você mais um capítulo de O Livro dos Médiuns. Nosso programa de hoje é o de número 63 da série Estudando o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 17 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o terceiro programa que nós faremos para estudar o capítulo 17. Este capítulo é intitulado por Allan Kardec de Formação dos Médiuns. Ele aborda o desenvolvimento da mediunidade. Dentro desse aspecto, ele vai considerar também, será tema de nossas reflexões, a mudança da caligrafia para os psicógrafos, a perda e a suspensão da mediunidade. Nós estamos no item 203 de O Livro dos Médiuns, quando Kardec, falando do desenvolvimento da mediunidade, ele explica como isso se dá e quais são as condições que o médium deve oferecer para a possibilidade da comunicação mediúnica. Nós estamos focados nesse estudo no chamado médium ostensivo. Kardec inicia o item 203 dizendo que o desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder entrar em contato com os espíritos das pessoas que ele gosta. E esse realmente é um desejo. Ter a notícia, muitas pessoas buscam, inclusive, médiuns para ter informações de familiares desencarnados. Isso é um desejo natural nosso. Consequência da consciência da possibilidade do contato com os desencarnados. A ideia de que a morte não existe. No entanto, Allan Kardec cogita de que, ao lado desse desejo natural do intercâmbio mediúnico, é preciso que o médium modere a sua impaciência, aquele desejo ardente de entrar em contato com os espíritos. Aqui nós estamos dizendo o médium, mas isso se aplica ao grupo mediúnico. Nós temos que ampliar a análise para envolver todos os componentes do grupo mediúnico. Porque essas explicações que nós verificaremos aqui, elas são destinadas ao médium ostensivo, ao dirigente da reunião mediúnica, os médiuns esclarecedores, comumente chamados de dialogadores em reunião mediúnica, e os médiuns de apoio. Porque esse grupo forma uma unidade que permite a melhor sintonia do médium com os espíritos. Nenhum médium atua sozinho. Nós estamos falando da equipe de encarnados, porque toda reunião mediúnica ela tem uma equipe que está situada em dois planos distintos, embora no mesmo ambiente. Quando nós falamos no grupo mediúnico, nós temos que lembrar também dos desencarnados que estão presentes, são participantes da reunião, conduzem a reunião, e é a eles que nós devemos deter toda a nossa atenção,
se pretendemos ter êxito na atividade mediúnica. Então, quando Kardec diz aqui que deve-se moderar essa impaciência para entrar em contato com determinado espírito, e aqui ele coloca determinado, quando se foca numa entidade, essa explicação é para todo o grupo. O grupo mediúnico deve moderar o seu ímpeto, o seu desejo de comunicação com os espíritos, principalmente se há uma intenção de se atrair ou evocar determinado espírito. Allan Kardec explica que existem dificuldades materiais que tornam impossível ao principiante o contato com uma determinada entidade específica, que pode ser um amigo desencarnado, que pode ser um familiar desencarnado, um benfeitor espiritual com o qual se queira uma comunicação. Então, aqui nós temos que imaginar uma reunião mediúnica em que se estivesse focado para atrair ou receber a comunicação de uma entidade específica, não qualquer espírito. E o Kardec diz o seguinte: para que um espírito possa comunicar-se, é preciso, e aí ele vai pontuando, primeiro, que existam relações fluídicas entre o espírito e o médium. Essas relações fluídicas não se estabelecem instantaneamente. Elas são fruto do tempo de convivência entre o encarnado, o médium e o espírito. Essas relações fluídicas são chamadas de afinidade. É preciso que haja afinidade fluídica, usa-se muito essa expressão, para que fluidos possam se associar e haja possibilidade da comunicação. Por que essa associação fluídica? Porque, na verdade, o pensamento do comunicante atinge o cérebro do médium ou se associa ao pensamento do médium por meio dos fluidos ambientes. O pensamento caminha pelo fluido. Então, cria-se um fluxo fluídico entre o médium e o espírito. Para que esse fluxo fluídico estabeleça, é preciso que haja uma afinidade. Relações fluídicas. Então, se o médium pretende a comunicação com determinada entidade específica, ele precisa ter uma afinidade fluídica, fruto de um tempo de convivência. Às vezes, para mais de uma encarnação. Pode acontecer que essas relações fluídicas sejam fugazes, com algumas horas, para que seja uma comunicação breve. Mas para um contato mais intenso é preciso que essas relações fluídicas, ou afinidade, como a gente diz, se estabeleçam. Essa afinidade, essas relações fluídicas, elas surgem a partir de desejos comuns. Ou seja, um espírito vai ter relação fluídica com o outro na medida em que ambos tenham os mesmos desejos, os mesmos propósitos, hábitos, as mesmas pretensões. É assim que se estabelece relações fluídicas. Com qualquer espírito, elevado ou inferior. Ele vai estar ao lado, o espírito, de quem ele tenha uma simpatia. É outra expressão que se usa. Kardec usa muito essa expressão, simpatia. Não para dizer, no sentido comum que se aplica, se referindo a uma pessoa que é agradável, a pessoa é muito simpática. Não, ele utiliza a palavra simpatia no sentido de afinidade fluídica, para que possa estabelecer essa relação.
Então, a afinidade, a simpatia, ela nasce de desejos comuns. Por isso, você entra em contato com espíritos superiores e também, pelo mesmo motivo, o indivíduo fica obsidiado pela ligação psíquica com espíritos inferiores. É em decorrência de sentimentos comuns, dos propósitos que o indivíduo tem na vida, dos objetivos que a pessoa persegue. Isso vai fazer com que ele atraia e tenha relações fluídicas com o espírito de mesma natureza. Deseje o bem e você vai atrair espíritos que desejam o bem. Pratique o mal e você fatalmente terá a companhia de espíritos levianos e maus. E os espíritos nos observam de profundidade. Às vezes a nossa matriz reencarnatória determina isso. Quando se estabelece a relação fluídica, existe uma convivência permanente. Não estou me referindo aqui às chamadas influenciações espirituais que todo médium sofre. Um espírito tentando perturbar o trabalho de um médium, a sua mente, ele pode perseguir o médium, ele pode conviver com o médium, com qualquer pessoa, que todos nós somos médiuns, e tentar influenciar essa pessoa. Mas ele não conseguirá se não tiver afinidade fluídica. Ou seja, se essa pessoa que o espírito tente perseguir busca propósitos na vida diferentes daquele que o espírito pretende. Então ele pode te perseguir, mas não terá afinidade fluídica com você. Então não estabelece um processo de perturbação. Os espíritos superiores, eles também podem interferir nesse processo, porque são superiores, e superar determinadas limitações nossas para trazer uma mensagem. Mas isso é muito mais difícil, muito mais raro. Depende de uma necessidade muito grande, de um propósito muito elevado para que isso aconteça. Porque essa lei, e é uma verdadeira lei que Kardec coloca aqui, da afinidade, do estabelecimento das relações fluídicas, não se improvisa. É como um aparelho de comunicação que você pretenda utilizá-lo para uma outra finalidade. Ele não vai realizar aquilo que você deseja. Então, esse é o primeiro aspecto para que o espírito possa se comunicar. Afinidade, que decorre do tempo. Eu já mencionei aqui mais de uma vez um exemplo de André Luiz com Chico Xavier, que frequentou a reunião de Chico Xavier por 700 vezes antes de transmitir a primeira mensagem. Isso é um exemplo, que acontece com todos os médiuns. Algumas pessoas, quando a gente fala isso, fazem uma pergunta interessante, mas e o espírito obsessor, o sofredor desencarnado que vai manifestar na reunião mediúnica? Como é que fica? Ele também precisa ter afinidade fluídica com o médium. Como isso é possível ser construído? Ou seja, essa relação fluídica ela pode ser estabelecida. O médium também vai conviver com essa entidade, só que por um tempo curto, porque também a manifestação será breve. Então, o médium vai conviver com o espírito algumas horas, alguns dias, mas a comunicação será para efeito de assistência, assim como uma mensagem psicografada, porque essas explicações aqui, elas se referem à psicografia e também à psicofonia. Então, é preciso que o espírito, sim, conviva com o médium um pouco. Não quer dizer que o espírito obsessor, que se manifeste com o médium também seria um obsessor. Muitas pessoas fazem essa ligação. Então eu preciso ser inferior para manifestar por mim espíritos inferiores? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que precisa estabelecer uma
mesma frequência psíquica a partir de uma sintonia. Como sintonia de rádio, de aparelho telemóvel ou celular, como a gente chama. É preciso que haja um encontro de pensamentos. Não necessariamente que o médium esteja na mesma condição do comunicante. Esse é o primeiro ponto. Se não tiver isso, não há comunicação. Segundo, na medida em que o médium desenvolve a faculdade, o médium vai adquirindo, pouco a pouco, aptidão para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Significa que a frequência assídua à reunião mediúnica favorece o contato do médium com os espíritos, porque a faculdade se desenvolve, ou seja, o médium vai adquirindo mais prática e sua mente vai ficando mais adaptada ao contato com os espíritos. Então é preciso que haja o desenvolvimento para que se estabeleça. Agora, quando o médium foca num espírito especificamente, o grupo evoca um espírito, aí Kardec coloca que surgem algumas dificuldades a mais. Pode ser que o espírito não esteja em condições propícias para se comunicar. O espírito pode estar enfermo, o espírito pode estar inconsciente, pode estar numa atividade que ele não pode se afastar dela. Então, o espírito precisa estar também em condições, ele chama de condições propícias, ou seja, ele precisa estar relativamente equilibrado para se comunicar, sob pena de ser uma comunicação em que ele vai ser socorrido. Por isso é que quando você foca num espírito, ele pode não comparecer. Ou então, ele pode comparecer. Ele pode até estar presente ao lado do médium, mas não tenha condições de comunicar-se com o médium. Pelas suas condições pessoais. Pode ser que o espírito não tenha possibilidade de se comunicar. Não é possível a ele se comunicar. Muitas vezes você pensa que o espírito está numa condição e ele pode estar noutra condição. E isso é muito sério. Porque se você foca numa determinada entidade, tentando evocá-la, e ela não tem essa possibilidade, pode surgir que outro espírito se manifeste no lugar daquela. E aí aconteça uma mistificação. Então o espírito pode estar numa região distante, ele pode estar numa atividade diferente. Enfim, não seja possível a comunicação. Outro aspecto, o espírito pode não ter autorização para se comunicar. É interessante essa expressão autorização ou permissão, a gente vê isso muito na Revista Espírita. Muitos espíritos disseram a Kardec, quando ele tentava evocar certo espírito, que vinha a resposta de que o espírito não tinha autorização. A gente fica pensando, autorização de quem? Há de se supor que essa autorização ela venha dos mentores do próprio grupo. Porque o grupo não tem condições de receber a mensagem ou porque o espírito
não tenha também condições. Às vezes o grupo não tem merecimento para receber aquela mensagem. Mas quando a gente estuda o conjunto da obra da codificação, essa questão da permissão parece que há uma ordem geral no planeta que tem um controle sobre essas manifestações. Muitos espíritos dizem isso. Eles não fazem referência a quem, mas há uma lei geral que não nos foi revelada ainda, que controla esse processo de comunicação. Isso não é aleatório. Hoje, quando a gente pensa em rede de comunicação, a gente vê que isso é perfeitamente controlável. Quem comunica, quem não comunica e onde. Que a gente pensa num planeta grande como o nosso, mas ele não é tão grande assim. Se você pensa em termos de redes sociais hoje, de internet, você fala hoje com o mundo. Então é perfeitamente controlável certas situações, né? Então, o espírito pode não ter permissão. E aí Kardec diz mais alguma coisa, acrescenta mais algo importante. No começo, ninguém deve insistir em chamar determinado espírito, excluindo os demais. Porque as relações fluídicas não se estabelecem facilmente e, por maior que seja a simpatia que o espírito tenha pelos encarnados, pode não ter permissão, ele pode não ter essa possibilidade, não ter condições. Então, vários fatores interferem. Por isso é que o próprio Kardec orienta que a pessoa não insista em evocar um espírito, sobretudo no começo. Kardec diz, antes de você pensar em obter comunicação de tal ou qual espírito, o médium no início, o grupo no início, não é? Deve se preocupar em desenvolver a faculdade. Ou seja, praticar mais. E aguardar o tempo. Fazer um apelo geral aos bons espíritos, principalmente aos espíritos protetores, anjos guardiões ou mentores. Fazer uma súplica aos elevados espíritos, a Jesus, a Deus. Quer dizer, fazer um apelo geral e aguardar. Porque se do grupo tiver a permissão, pode ser até que determinado espírito se comunique, mas não é possível, não é útil fazer isso logo de início. A gente vai perceber que com o tempo, e nós vamos ter um capítulo mais específico sobre as evocações, que essas evocações elas são possíveis. Mas como existem fatores que interferem muito, a atividade mediúnica espontânea, ela tem, o próprio Kardec coloca isso, que ela tem oferece uma facilidade maior, ela tem uma possibilidade de êxito maior. Kardec segue dando aqui mais algumas orientações de como entrar em comunicação com os espíritos, entrar em transe mediúnico. Ele diz que esse apelo geral, ou seja, essa prece que se faz, não tem uma fórmula específica, sacramental. Quem quiser, e ele diz, quem pretenda indicar alguma fórmula específica para atrair espíritos, essa pessoa pode ser taxada, sem dúvida, de um impostor. Ou seja, não existe uma forma específica de você evocar. Ou seja, palavras que você fale que fatalmente vai atrair espíritos. Não existe. Por causa desse controle que nós colocamos, que é feito pelo mundo espiritual. Então, não são as nossas palavras que vão atrair espíritos. O jeito de fazer a prece, palavras específicas. Não. São esses fatores. Um que nós temos que considerar também é o objetivo, né, da comunicação. Porque se o objetivo for de menor valor, você poderá ter também a presença de espíritos levianos.
Aí Kardec diz: a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos seguintes termos, ou outros equivalentes. Ele dá uma fórmula de prece. Mas por que ele dá esse exemplo? Porque muita gente não sabe como fazer. Muitas pessoas acreditam que precisa de uma forma especial. À época dele, então, isso era muito comum. Então, ele dá esse exemplo, é um exemplo, não é assim. Ele mesmo diz, você não precisa usar essas expressões. Ele coloca, rogo a Deus Todo-Poderoso que permita, venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Peço também ao meu anjo de guarda se digne a me assistir e de afastar os maus espíritos. É uma prece. Mas nós não estamos falando de evocação? A prece é uma evocação. Mas ele diz, essa evocação deve ser sempre feita em nome de Deus. Por quê? Quem é que atende às nossas súplicas dirigidas a Deus? Os bons espíritos. Assim como se nós fizermos uma prece dirigida aos bons espíritos, eles vão conduzi-las a Deus. Então, feita essa súplica, é esperar que um espírito se manifeste, escrevendo ou pelo transe psicofônico. É esperar, ou seja, feita a prece de abertura da reunião, o grupo deve aguardar sem ansiedade. Manter a mente tranquila, o indivíduo poderá fazer algumas preces, mas não ocupar a sua mente excessivamente com ideias que possam impedir a captação do pensamento da entidade comunicante, sobretudo se ele estiver desatento ao ambiente, preocupado com seus problemas, preocupado com o que tem que fazer depois da reunião mediúnica, lembrando de coisas que fez durante o dia, isso atrapalha muito a concentração do médium, que é esse esperar que Kardec coloca aqui. Então, não é um esperar, não é, de braços cruzados, é uma espera ativa, ou seja, você tem que estar atento, predisposto a receber a mensagem, buscar não deixar a mente sair do ambiente, mas também não ocupá-la com muitas ideias ali no próprio ambiente. Ou seja, buscar um silêncio mental, não uma abstenção do pensamento, mas um silêncio mental. Pode acontecer que venha aquele espírito que você deseja, como pode ocorrer que venha um espírito desconhecido, o anjo de guarda. Como é o início da prática mediúnica, toda entidade que vem deve ser bem acolhida, deve ser bem-vinda. Não se pode escolher, é o que Kardec está dizendo aqui. Nesse processo de espera também é útil não dormir, né? Que é uma questão que muitas pessoas colocam. Procure ficar alerta mesmo, não se deixar envolver. Mas também não ficar tão resistente às sensações que você possa impedir os primeiros contatos fluídicos com a entidade. Qualquer espírito poderá se comunicar. E diz Kardec que o espírito vai escrever ou vai falar, não é? E ele será conhecido pelo nome. Ele vai assinar. Aí então, diz Kardec, entra a questão da identidade. Para se estudar a identificação dos espíritos, nós vamos ter um capítulo só para tratar desse tema. Como identificar os espíritos. Porque o espírito assina a mensagem. Ou se o médium está em transe psicofônico, ele pode dar um nome. Mas o ato de assinar, ou de dar um nome, não atesta que seja realmente aquele espírito.
O que se deve observar é o conteúdo da mensagem, é o estilo, é o jeito que a pessoa coloca, às vezes uma expressão, um detalhe na fala que identifica a pessoa. E isso só se consegue com experiência, diz Kardec. Os principiantes estão sempre muito expostos a serem enganados. Um grupo iniciante deve ter muita cautela, porque é mais fácil de ser ludibriado, principalmente se o grupo tem muito boa fé. Já o veterano também pode sofrer, sim, mas é mais difícil porque já se aprendeu como identificar o espírito, que é o motivo de estudos futuros que nós teremos. No momento em que você aprende, você realmente tem mais segurança. Você não vai ser enganado com muita facilidade, porque você já compreende essas questões como essa que eu estou dando alguns exemplos aqui, de estilo, do modo de falar, uma expressão. Nem sempre a assinatura é o mais importante. Às vezes a mensagem pode nem ser assinada, mas ela tem características tão próprias que todo o grupo sabe quem é. Às vezes pela psicofonia. O espírito começa a falar, com poucas palavras já se sabe quem é a entidade. Mas pelo conteúdo. Não é pelo timbre da voz, não é por alteração da sua fisionomia, que é uma certa transfiguração, é pelo conteúdo. E isso é uma habilidade que se desenvolve. Um espírito pode assinar lá Bezerra de Menezes. E às vezes falar palavras que emocionem, mas não ser, por causa do conteúdo, da matéria que ele trata. O espírito pode se manifestar dizendo ser Chico Xavier. E às vezes até a voz parecer com a de Chico Xavier. Mas quando você passa aquela emoção, que você analisa o conteúdo, você vê que Chico Xavier jamais falaria aquilo quando encarnado. Que, aliás, a gente vê isso muito agora na internet, né? De vez em quando você vê algumas frasezinhas aí, pelas redes sociais, frases de efeito, e coloca lá, Chico Xavier. Quem conhece a obra de Chico Xavier, quem conhece o estilo de Chico Xavier, certas expressões você vê que Chico Xavier jamais utilizaria. Principalmente expressões místicas, aquelas que estimulam correntes, horas marcadas, exotismos, ou coisas muito místicas, né, que fogem do senso comum, do bom senso, que prometem resultados, que dão ordens, que dão orientações muito diretas. Chico não era disso. Estou dando exemplo de Chico Xavier. Mas todos os espíritos elevados. A questão da identidade dos espíritos é das coisas mais sérias que tem na atualidade. Sobretudo com a propagação do espiritismo ou do fenômeno mediúnico pelas redes sociais. A pessoa acaba de receber uma mensagem do centro, logo ela já posta e aquilo vira, como usar a expressão, ela se dissemina, não é? Viraliza com muita rapidez. A gente tem que tomar muito cuidado em publicar as coisas. Somente o grupo que não tem muita experiência. Ou uma pessoa que não tem experiência. É o Kardec que está dizendo. Ele vai falar muito disso, para não divulgar. Já na época dele, ele tinha essa preocupação, porque ia para jornal também. E às vezes acabava levando o espiritismo ao ridículo, né? Porque as pessoas viam que não era a pessoa. Isso acabava se tornando uma crítica. Ele diz que os grupos novatos têm que ter muito cuidado. Quando se queira chamar determinados espíritos, evocar certos espíritos, é essencial que o médium comece por se dirigir somente aos que eles sabem serem bons e simpáticos e que podem ter motivos para atender ao seu apelo. Veja que ele coloca motivação, propósito, objetivo. Então, peça assistência dos bons espíritos. Deixe a espontaneidade, mas tenha propósitos elevados.
Porque se o seu propósito for resolver problemas materiais, arrumar o emprego, ganhar mais dinheiro, ficar mais rico, não conte com assistência de espíritos elevados, porque eles não vêm dar orientações materiais. Kardec coloca isso de uma forma muito clara. É preciso que se tenha um propósito muito elevado. Se você tiver compromisso em ter progresso econômico, isso virá espontaneamente. Não peça aos espíritos, porque eles não têm essa autorização. E aí é que cai a enganação, a mistificação. Então, busque os bons espíritos, os espíritos simpáticos, aqui a palavra simpático que eu falei agora há pouco, ele utiliza nesse capítulo, os espíritos com quem você tem afinidade e que tenha motivo sério, como amigos, parentes, embora nem sempre, né, exista a autorização, porque nós temos que levar também em conta a questão do merecimento. E aí ele dá um outro exemplo. Nesse caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, uma outra forma, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo. Ou qualquer outra prece que corresponda ao mesmo pensamento. Ou seja, faça um pedido simples, breve, porque ele aqui coloca palavras breves. Fale com o coração, para resumir. É o seu desejo mais elevado que vai fazer com que os espíritos venham atender o seu pedido. Se você começa uma reunião mediúnica com o propósito de fazer a caridade para com os espíritos sofredores, os desencarnados que estão em sofrimento no mundo espiritual, os benfeitores espirituais vão atender o pedido, porque eles contam com a colaboração dos encarnados. Mas se você faz uma evocação de um espírito apenas para fazer perguntas a ele, sem sentido. Se você evoca o espírito para pedir coisas materiais, solução de negócios, solução de processos judiciais complicados, solução material, ganhos fáceis, só terá a companhia de espíritos perturbadores, mistificadores. Sobretudo se o médium cobra para fazer isso. É aí, então, que o risco ainda é maior. Naquela fórmula que Kardec coloca do dai de graça o que de graça receber, segundo o Mestre Jesus. Então, os espíritos têm uma ética muito elevada. E se a pessoa diminui o objetivo e visa, sobretudo, a solução de negócios materiais, ele não deve contar com espíritos superiores. E isso quem está dizendo não sou eu, são os espíritos superiores, que já disseram através de Kardec e repetiram através de grandes médiuns, conhecidos ou não. Eles sempre colocam isso. Que nós devemos tomar conta das provas que estamos aqui vivendo na Terra. É o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você for fazer alguma pergunta ao espírito, é possível fazer pergunta ao espírito? É possível. As reuniões mediúnicas, isso é possível. Ele coloca que as perguntas sejam simples no início. Veja, não há necessidade de se fazer pergunta aos espíritos. Não é isso que Kardec está dizendo. Ele está dizendo que se você for fazer perguntas, faça perguntas simples. Porque Kardec era um cientista.
Ele coloca as diversas possibilidades. Então, ele diz que no início você pode perguntar se o espírito está presente, se ele pode responder, se ele pode psicografar. Isso no início. Mais tarde, essa preocupação é desnecessária. Mas o próprio desejo do grupo, quando se reúne seriamente, estuda e abre o espaço da prática mediúnica, está embutido, ou estão embutidas essas perguntas. Se você pensar bem, você está fazendo isso. Embora não verbalize, mas no fundo, na prática, é o que está acontecendo. Você inicia a reunião mediúnica, faz uma prece, suplica a assistência dos bons espíritos, obviamente que você está fazendo esse apelo que Kardec acabou de dizer, e estão aí embutidas essas perguntas. Ou seja, se a entidade está presente, se ela pode responder. Aparentemente o trabalho é espontâneo, mas essa ordem ela é seguida. Então ele diz que no princípio essa relação se estabelece assim. O essencial é que a pergunta não seja fútil. Não diga respeito a coisas de interesse particular. É o que está escrito aqui. Eu estou lendo. Que foi o que eu acabei de dizer. De você buscar espíritos para resolver problemas de interesse particular. E aqui, todo tipo de interesse particular está envolvido. Desde questões amorosas até questões econômicas. É, sobretudo, um sentimento de benevolência e simpatia com os espíritos é que deve ser dirigido o nosso pensamento, ou com o espírito com o qual se queira comunicar. Por isso é que ele coloca aqui pergunta fútil, né? E surgem mesmo perguntas nesse sentido. Nós vamos ter um capítulo também para falar das evocações, assim como da identidade dos espíritos. E aqui, antes de adentrar no item 204, eu gostaria de trazer, nessa questão de sintonia, que os médios se preocupam muito, tanto os médios iniciantes como os médios veteranos. Os médios veteranos, com o tempo, você vai vendo que isso é muito natural. No início é que a gente tem uma maior preocupação, que são essas relações fluídicas. Há um trecho no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, em que André Luiz faz uma comparação para explicar o processo da sintonia com o circuito elétrico. Um circuito elétrico simplificado que ele coloca para efeito de comparação. O que ele considera nesse circuito elétrico? Ele considera a usina geradora de energia, o fio que conduz a energia ao seu destino final, que pode ser uma lâmpada elétrica, por exemplo, um chuveiro, um ferro elétrico, um aparelho qualquer. Nesse fio, a tomada liga e desliga. Uma tomada que você acende ou apaga a luz. Ele pega esses elementos básicos de um circuito elétrico, muito simples. A usina, o fio, a tomada, a chave liga, desliga e a lâmpada. E a partir daí ele dá uma explicação de como ocorre o fluxo de pensamentos do comunicante para o médium e as forças que interferem para sustentar essa sintonia ou atrapalhar essa sintonia. E aí ele utiliza uma expressão, por comparação, que é circuito mediúnico. Então, a expressão circuito mediúnico é por causa da comparação que ele faz com o circuito elétrico.
E aí, ele explica, por volta lá do capítulo 6, do livro mencionado, aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha sintonia psíquica entre seus extremos, ou emissor e receptor, espírito e médium. O circuito mediúnico expressa uma vontade-apelo do espírito e uma vontade-resposta do médium, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. O espírito emite um pensamento e o médium tem que aceitar. É a vontade ativa e a vontade resposta. A vontade apelo e a vontade resposta. Esse fenômeno, ele é aplicável na dimensão espiritual entre os desencarnados e entre os encarnados. É interessante falar entre os encarnados, porque a gente também pode estabelecer esse circuito mediúnico com encarnados. E é aí que surge a associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Então, a usina elétrica, a bateria, a pilha, não é? A fonte da energia é o espírito. O receptor, que seria a lâmpada elétrica, o aparelho qualquer, o chuveiro, é o médium. O fio e a chave liga-desliga é exatamente o fluxo de pensamentos. Esse fio representa exatamente a circulação do pensamento. Esse sistema, para funcionar, é preciso de que o médium ofereça algumas condições. Ou seja, o médium tem que buscar manter uma grande atenção durante o fenômeno. Porque esse circuito mediúnico, assim como o circuito elétrico, ele é um circuito de sistema fechado. O que é isso? A energia vem da usina. Para que a lâmpada acenda, é preciso que a chave liga-desliga a tomada. A gente diz, é preciso ligar a chave, né? Ligar a tomada para a luz acender. Mas, na verdade, quando você diz que está ligando essa chave, você está fechando o circuito. O que é fechar o circuito elétrico? É permitir que a energia circule. O sistema, portanto, ficou fechado. Quando você desarma, ou seja, que você apaga a luz, na verdade, você desarmou o sistema, você abriu o sistema. Isso acontece com a nossa mente. E aí ele utiliza nesse capítulo algumas palavras ou algumas expressões que ele traz também do circuito elétrico, dos aparelhos elétricos, expressões que pouco se usa no movimento espírita e que às vezes pouco se estuda. Quando ele fala de alguns componentes do circuito elétrico, que é a chamada resistência, e aí ele utiliza resistência mediúnica, indutância, que ele diz indutância mediúnica, e capacitância, e aí ele cria a expressão capacitância mediúnica. O que ele quer dizer com isso? Sem adentrarmos nas definições de resistência de aparelhos, de metais, de indutância, de capacitância, mas de forma assim, bem resumida, resistência, e aí ele faz uma comparação com determinados elementos da natureza. Por exemplo, a prata é um metal em que oferece pouca resistência, ou seja, a circulação da energia elétrica, não é?
A resistência à circulação da energia elétrica é pequena, melhor dizendo. A resistência é pequena. Se a resistência é pequena, o fluxo é maior. No cobre, essa resistência é intermediária, no chumbo, a resistência é muito grande. Ele diz que nós também criamos resistências. O que seriam as resistências que nós, médios, podemos oferecer durante a sintonia? Ele diz que são inibições e desatenções do médio. O médio que não estuda, o médio que tem inibição mesmo, um médium desatento, ele oferece uma grande resistência à manutenção do circuito mediúnico. O que seria a indutância, segundo o André Luiz? A indutância mediúnica seria essa vontade ativa do comunicante que sustenta a corrente mental. Aqueles que quiserem ter uma explicação melhor sobre o que é resistência, indutância e capacitância, pode fazer a sua pesquisa própria para que o nosso programa não desvie do seu foco. A indutância mediúnica é a vontade do espírito para sustentar a corrente mento-eletromagnética, que é a expressão que André Luiz usa. E a capacitância mediúnica seria uma capacidade de sintonia que o médium poderia ter, mais ampla ou menos ampla, que decorre do preparo que ele teve no mundo espiritual, da experiência que ele tem com mediunidade e com o estudo que ele oferece. Essas três expressões, elas são muito pouco utilizadas: resistência mediúnica, indutância mediúnica e capacitância mediúnica. Mas é importante a gente saber que isso é estudado no mundo espiritual, porque os espíritos trazem isso, portanto é estudado no mundo espiritual para compreender o fenômeno na dimensão espiritual. Na verdade, pode ser até que na dimensão espiritual não se utilizem essas expressões, porque André Luiz deixa muito claro que é uma comparação que ele faz, porque falta terminologia para dizer o que acontece. Mas, em resumo, o médium tem que trabalhar a sua atenção. Se ele, na reunião mediúnica, está desatento, ele abre o sistema. Se ele pensa em outros fatores que não o propósito da reunião, ele desarma o sistema. Aí a luz não acende. A luz, não é, quando você seria o correspondente no circuito mediúnico ao ditado mediúnico, né? O resultado, que seria a mensagem passada pelo espírito. Então, é preciso que o espírito tenha vontade, autorização, possibilidade, que é o que Kardec fala, de se comunicar. No momento em que o espírito não tem essa autorização, não ocorre a sustentação da corrente mental. E aí, essa indutância mediúnica fica prejudicada. Se o médium também não tem uma capacidade de sintonia, a capacitância mediúnica está prejudicada. Então, são expressões poucos que se utiliza, não é? Mas que expressam conteúdos muito importantes dentro desse processo de compreensão da sintonia. O médium precisa colaborar com atenções e sem preocupações extras, sem interesses subalternos, sem exigências aos espíritos benevolentes, aceitar sua responsabilidade num clima de alegria, de trabalho voluntário, na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da vida mental. Isso sustenta o trabalho do médium. Mas o médium que reclama, que não tem perseverança, que acha que já sabe tudo,
ele não sustenta a corrente mento-eletromagnética, que é o que Kardec chamou de relação fluídica, que Kardec chamou de afinidade, simpatia, e que ele diz que isso se constrói. E André Luiz vem hoje explicar como isso se constrói e como isso é prejudicado. Então, é preciso que o médium, o grupo que abrace determinada tarefa, faça isso de boa vontade, com a manutenção de um pensamento constante de aceitação ou adesão ao plano das entidades superiores. Às vezes a gente inverte isso, hein? A gente quer mandar nos espíritos. A gente quer dar ordem para os espíritos. Ou seja, a gente tenta fazer uma reunião mediúnica do jeito que a gente acha. Então a gente está subordinando os espíritos à nossa vontade. Mas não é o que eles dizem. É preciso que o médium mantenha essa adesão constante, não só na reunião mediúnica. Porque se você não tem, no cotidiano, uma mente voltada para a tarefa, numa sintonia contínua, esse circuito mediúnico não se estabelece com facilidade. Kardec disse isso. E nós lemos no item 203. Você constrói no tempo essa sintonia. Há uma observação que André Luiz faz. Eu estou citando aqui, fazendo comentários baseado no capítulo do livro Psicofonia na obra de André Luiz, o capítulo 28. Ele fala uma coisa muito interessante. Quando o médium está em transe, e aí ele fala isso no capítulo exatamente em que o médium está naquele instante de maior concentração, psicografando ou incorporado, ele diz que não se deve tocar no médium. Tocar no médium é tirá-lo da sintonia abruptamente. E isso pode prejudicar a saúde do médium. Assim como determinados aparelhos elétricos que você não pode desligar ele da tomada rapidamente, senão ele queima. Você precisa ir diminuindo gradativamente a voltagem. Então, se você toca no médium, desperta o médium. É por isso que tem que se tomar muito cuidado com a reunião mediúnica, para que não haja abalos à saúde do médium. Muitas vezes é por atitudes de invigilância. Então, quando ele trata da indutância mediúnica, ele diz que se o circuito mediúnico for abruptamente interrompido em decorrência dessa indutância mediúnica, não é? Em função desse elemento do circuito mediúnico, ocorrerá perigosa descarga elétrica, causando consequências danosas à saúde física, perispiritual e emocional do médium. Tá? Porque a indutância é exatamente esse armazenamento de energia que, se for quebrada, pode prejudicar. Bom, eu fiquei aqui no item 203. No item 204 será o motivo do nosso estudo na semana que vem, em que a gente vai continuar analisando os aspectos do desenvolvimento da mediunidade. Nós temos algumas perguntas que foram feitas hoje. O Telegram está aberto já para as perguntas. A Cláudia Ferreira nos faz a seguinte pergunta. Jacobson, o médium que no início dava comunicação com espíritos mais elevados e com o tempo começamos a perceber que tem algo errado, esse médium pode ser enganado e não perceber? Pode sim. Ele pode ser enganado porque não tem conhecimento, porque é orgulhoso, porque é vaidoso, ou porque os espíritos superiores permitem também para que trabalhe a humildade dele. Qualquer médium pode ser enganado, novato ou veterano.
A gente não pode ter essa vaidade de achar que nunca vai sofrer uma mistificação. Agora, interessante sua pergunta aqui. Começamos a perceber algo errado, ou seja, o grupo foi amadurecendo. Isso é importante. É a experiência que Kardec falou. A Francinete, então a moral do médium é a sua maior proteção contra a influência dos espíritos inferiores? É. A moral realmente é o fator de proteção, porque ele sintoniza com espíritos elevados. Não quer dizer que ele não vai sofrer influência de espíritos inferiores. Ou as chamadas tentações, né? A gente usa muito essa expressão. Nós somos tentados sempre naqueles defeitos morais que precisam ser trabalhados por nós. Nós nunca seremos livres das tentações. Porque a tentação é exatamente a influência que vem nos fazer enfrentar aquilo que precisa ser modificado em nós. Então, a moral do médium é o grande elemento de proteção. A Rosa Maria nos pergunta: mais de um espírito pode comunicar através de um mesmo médium? Este terá que estabelecer a sintonia com ambos antes da reunião mediúnica? Sim. Ele precisa, porque sintonia não se improvisa. Eu vou ter um programa para falar sobre isso. Sintonia não se improvisa. No dia da reunião mediúnica, se ele vai entrar em. Se mais de um espírito vai se comunicar, ele tem que entrar em sintonia. Chico Xavier, numa noite, psicografava carta de familiares desencarnados, 6 espíritos diferentes. Ele tinha que se sintonizar, sim, com 6 espíritos. Senão, eles não se comunicariam. Por isso que o Chico tinha uma vida regrada, de doação plena. Não é simples. A Olga nos pergunta: a mistificação. O médium tem consciência de que a mensagem de que ele transmite é de mistificação? Nem sempre. Todo médium pode sofrer mistificação. Isso não é um defeito do médium. Isso é natural. Isso, inclusive, prova que ele é médium. Porque ele não tem controle. A gente nunca vê muito essa questão da mistificação como um fator de autenticidade da faculdade mediúnica. É porque ele não controla. Então, o próprio médium só vai saber se ele tiver a humildade de reconhecer depois que lê a mensagem, depois que conversar com os colegas. Então, não é demérito para nenhum médium ser mistificado. O demérito é o médium colocar-se tão vaidoso que diz: eu nunca fui mistificado. A pergunta da Rosane é interessante, mas ela vai ficar para a semana que vem. Ela pergunta sobre a bebida alcoólica no processo do transe. Interfere muito. Eu vou comentar com maior calma depois, que realmente a bebida ela atrapalha na sintonia elevada. Ela pergunta aqui: uma pessoa tomou várias cervejas e psicografou várias mensagens. Isso é perfeitamente possível. Nós estamos falando de qualidade da mensagem. Então, a pessoa beber bebida alcoólica e depois entrar em transe, aliás, fica até mais fácil, porque o álcool tira esse controle psíquico da pessoa. Então, ela bebeu muito e psicografou muito. Mas e o conteúdo? Veio uma pergunta da TV Secal. O anjo, a Ruth Valim, Secal, a TV parceira aqui da FEB TV. O anjo de guarda do médium pode manifestar em uma reunião mediúnica? Manifesta sempre. Às vezes, ele não se apresenta como anjo de guarda, porque os espíritos superiores também são humildes. Eles não se apresentam assim. Eles se revelam. Então, é muito comum o mentor do médium se manifestar. Finalmente, a Kátia Maria me pergunta: Jacobson, a mediunidade existe sem animismo? Não. Porque a parte anímica do fenômeno é exatamente o processo interpretativo que o médium dá à mensagem. Eu tenho um programa que eu falo só sobre animismo. Pode dar uma olhada aí na grade da programação que a gente estuda a questão do animismo com muito vagar. Mas eu vou voltar, porque a gente vai falar ainda de processos interpretativos. Bom, eu vou ficando por aqui. O nosso estudo está disponível também no podcast, em podcast no canal da FEB, no Spotify. E nas demais plataformas de áudio streaming, você pode divulgar, ouvir o nosso programa.
Os nossos encontros semanais, eles ficam sempre gravados e disponíveis gratuitamente. Muitas pessoas perguntam, pode divulgar o programa? Pode divulgar o programa. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E participe do nosso grupo no Telegram. Se você tem dúvidas, acesse no Telegram, @FebTV, _médios, poste lá a sua pergunta, acompanhe a programação da FebTV, que a gente sempre está postando programas importantes e divulgações lá. Todo o conteúdo gravado, quase 62 horas, né, já de programa, estão disponíveis no febtv.com.br/médiuns. Todos os nossos programas estão lá na sequência para você assistir e divulgar. Lembrando que a FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Na segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos. Na terça-feira, 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Médiuns. E toda quinta-feira, às 21h30, também hora de Brasília, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Participe desses programas. Estude a obra básica para que você tenha uma compreensão cada vez mais ampla. E seja também um padrinho da FebTV. Ajude a manter este e outros programas acessando febtv.com.br. Colabore para que a FebTV, continue trazendo programas de qualidade e auxiliando para que a humanidade tenha sempre e cada vez mais esperança e compreensão da vida verdadeira na qual estamos inseridos. Eu te aguardo na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. – 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FebTV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FebTV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FebTV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FebTV, com você em todos os momentos. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.